O sonho do teletransporte é algo antigo. Há décadas, ou até mesmo há séculos, o homem acalenta poder se deslocar de um ponto ao outro de uma forma instantânea e sem utilizar nenhum meio de transporte. Em nossa era, temos vários filmes que falam sobre essa fantástica façanha, o de poder se teletransportar. Mas qual o fundamento do teletransporte? Será que um dia essa façanha será possível a nível macro, ou seja, com seres humanos? Até algumas décadas atrás, o teletransporte sob qualquer ótica era dito como algo impossível de ser realizado. Quase todas as pesquisas nesse sentido emitidas ao grande público eram negativas quanto a essa realização. Bem que, quanto às pesquisas secretas nesse sentido, não temos como saber se tal feito já foi conseguido, pois muitas dessas pesquisas são de ordem militar. Assim não são passadas à população do planeta. Algumas teorias conspiratórias afirmam que essa possibilidade já existe em nosso planeta, mas está reclusa a um pequeno círculo de pessoas. Mas como o canal trata de computação, ciência e tecnologia, trará nesse vídeo as possibilidades científicas reais e possíveis para que o teletransporte possa acontecer. O que diz a ciência sobre esse assunto? É possível o teletransporte? Quais as bases científicas que apoiam essa realização? Poderá o homem um dia se teletransportar? Temos tecnologia que torna hoje o teletransporte viável? Bom, essas são algumas das perguntas que tentaremos responder nesse vídeo. A mecânica quântica é a teoria física ou parte da física que estuda os fenômenos do mundo subatômico, ou seja, menores que um átomo, de uma maneira detalhada e matematicamente falando, podendo em muitos casos descrever fenômenos do macrocosmo. Os alicerces da mecânica quântica foram estabelecidos durante a primeira metade do século XX por Albert Einstein, Werner Heisenberg, Max Planck, Louis de Broglie e Niels Bohr. A mecânica quântica nos apresenta vários fenômenos surpreendentes e por vezes desconcertantes, como o tunelamento quântico, princípio da incerteza, emaranhamento quântico, salto quântico, fenômeno da dupla fenda, entre outros. Todos esses fenômenos citados já foram explicados aqui no canal. Porém, um desses fenômenos citados é que descreve melhor a possibilidade do teletransporte quântico, hoje, o entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico ocorre quando duas partículas são correlacionadas, ou seja, existe entre elas uma ligação harmônica, tornando as duas como se fosse uma, ou como se fossem gêmeas. Albert Einstein chamou o entrelaçamento quântico de efeito fantasmagórico à distância, e no início não acreditava na possibilidade desse fenômeno acontecer como era descrito pela mecânica quântica. Para Einstein, deveria haver uma explicação que descreveria um ligamento entre as partículas. Naquela época, acreditar que algo estaria ligado a outro a milhões de quilômetros era muito surreal. Mas hoje se sabe que o entrelaçamento quântico é real e ocorre como previsto pelos cálculos da mecânica quântica. No entrelaçamento quântico, quando se mede ou altera algo em uma partícula entrelaçada, essa mudança também ocorrerá na outra, não importando a distância que essas partículas se encontrem uma da outra. Elas podem estar a anos-luz de quilômetros de distância. Um exemplo que se costuma dar é quanto ao spin das partículas, ou rotação. Se a partícula A estiver girando para a direita, a partícula B passará a girar para a esquerda quase que instantaneamente. Assim, com base no entrelaçamento quântico e utilizando o entrelaçamento quântico, a ciência prediz que o teletransporte passa a ser possível em um futuro não tão distante. Para dizer a verdade, o teletransporte até já acontece e vem acontecendo em muitos experimentos mundo afora.
mas esse teletransporte conseguido foi somente a nível atômico. Cientistas já conseguiram teletransportar partículas de fótons a quilômetros de distância e até mesmo átomos inteiros. Bom, mas como o entrelaçamento quântico pode possibilitar o teletransporte? A grosso modo, funciona da seguinte maneira. Vamos pegar duas partículas que estejam entrelaçadas. Essas partículas são separadas, podendo uma estar em um laboratório em São Paulo e a outra na Lua. No caso, pode ser duas partículas de elétrons. A essas duas partículas será conectada uma terceira que será teletransportada. Vamos dizer que essa terceira partícula será conectada à partícula entrelaçada em São Paulo. Ao se conectar a terceira partícula que será transportada para a Lua, a partícula entrelaçada que está em São Paulo extrairá da partícula que será transportada as informações que será passada para a partícula que está na Lua. Assim, na Lua será criada uma cópia fiel da partícula que está em São Paulo. Vamos repassar mais uma vez o processo. Temos duas partículas entrelaçadas quanticamente. Para se usar o entrelaçamento como teletransporte, a partícula ou corpo que será transportado terá que enviar seus dados ou informações a uma das partículas entrelaçadas. Essas informações serão repassadas a outra partícula entrelaçada, que fará uma cópia fiel do corpo ou objeto que foi extraído as informações. É claro, essa é uma explicação superficial, pois nesse processo existem outras nuances que só são conhecidas pelos físicos teóricos. Depois dessas explicações, ficou claro que em um futuro próximo o teletransporte poderá ser possível, que existem teorias que dizem que isso é possível. É claro que no momento o teletransporte conseguido foi apenas com partículas subatômicas e átomos. Porém, as pesquisas continuam e a tecnologia avança a largos passos, e somente com uma tecnologia mais avançada que conseguiremos essa façanha. Embora a teoria enfatizada nesse vídeo, que poderá possibilitar o teletransporte, ser o entrelaçamento quântico, existem outros fenômenos da mecânica quântica que também sugerem essa possibilidade: o tunelamento quântico e o salto quântico. No tunelamento quântico, a partícula de elétron realiza movimentos improváveis para a matéria, como transpor uma barreira proibitiva, ou seja, desaparecer de um lado e aparecer do outro. Já no salto quântico, o elétron não é encontrado entre as camadas transpostas. Muitos dizem que ele, nesse momento, passa a estar em uma outra dimensão, mas existe a possibilidade de ele se teletransportar de uma camada para outra. É claro que falamos nesse vídeo do teletransporte proporcionado por uma tecnologia, que precisará de equipamentos, mas devemos lembrar que em nosso DNA existem genes que têm as suas finalidades indefinidas pelos cientistas. Acredito que, em uma evolução biológica e em um uso maior do nosso cérebro, poderemos fazer muitas coisas que hoje pareceria para nós impossível. E poderemos nos teletransportar sem precisar de uma tecnologia definida, pois ela já estará inserida em nosso código genético DNA. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar um maior número de pessoas.